Festividades em tempo de pandemia. Meu nome é André Traves e nossa live está no ar. Olá, meu povo! Sejam todos bem-vindos. Genildo, obrigado pela presença. Me diga, por favor, se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem, para que eu possa dar início aí. Enzo, obrigado pela presença. Luana, obrigado pela presença. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Tamara, obrigado pela presença, querida. Espero que esteja tudo bem com você. Então eu quero saber aí se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, para que a gente possa dar início aí ao nosso bate-papo, né? Com a nossa live de todos os domingos, né? De todos os domingos, às 18h16, horário de Brasília. E nesse exato momento, nesse período, às 21h16, horário de Portugal, porque quando aqui entra o horário de verão, muda-se para as 22h16, horário de Portugal. Como o Brasil não tem mais horário de verão, então às 18h16 sempre vai permanecer aí no Brasil para vocês. Para mim aqui que muda. Então, espero que todos estejam me ouvindo bem, que todos estejam me vendo bem, que todos possam ter passado aí um final de semana maravilhoso, né? Maravilhoso. E que possamos aí dar finalização do final de semana mais maravilhoso ainda e iniciar aí a semana, né? Iniciar aí os nossos compromissos de uma forma bastante saudável, que é o que eu sempre prego, que eu sempre tento conscientizar e sensibilizar as pessoas de um caminho saudável. Não é de um caminho prazeroso, não é unicamente de um caminho gostoso, e sim de um caminho saudável. Mínima ou nenhuma angústia, mínimo ou nenhum conflito. Entre o conforto externo e interno, sempre avaliar essa questão da escolha pelo desconforto externo, que seria esse conflito aí. Bom, minha gente, fiquem à vontade para vocês trazerem suas reflexões também, trazerem suas dúvidas, para que a gente possa aí tá fazendo esse bate-papo bastante leve, bastante tranquilo. E como eu disse no início, nosso tema de hoje é festividades em tempo de pandemia, né, minha gente? Eu acho que é uma das coisas que mais... deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, o que eu apertei aqui, minha gente? Às vezes eu aperto uns negócios aqui que eu vou te contar, viu? Olha, esse ano
foi um ano bastante turbulento quando a gente fala de festividades, né? Quando a gente fala... Davi, obrigado pela presença, querido! Quando a gente fala de festividades. Então, esse ano foi bastante conturbado quando a gente fala da vida social, quando a gente fala da vida profissional, quando a gente fala da vida emocional, quando a gente fala da vida mental, quando a gente fala da vida conjugal, quando a gente fala da vida no geral. Então, esse ano de 2020, ele foi permeado com todas essas questões que eu falei aqui para vocês. E as festividades, ela está dentro, obviamente, de todas essas questões que a gente vem aí abarcando, que a gente vem vivenciando no ano de 2020. E eu trouxe aqui para a gente refletir sobre a festividade em tempo de pandemia, gente, porque não pode, né? Quando a gente fala desse momento que estamos vivenciando agora em dezembro especificamente, porque é o momento de início, né? Era... Lá, antes de 2020, era o momento que nós estaríamos aonde? Nós estaríamos no happy hours, nós estaríamos nos amigos secretos, nós estaríamos nas confraternizações das empresas, nós estaríamos já nos programando, né, para as compras de final de ano, porque já tínhamos recebido aí a primeira parcela do 13º para quem é CLT, mesmo quem não é CLT já estava nessa programação consigo ou com seus familiares, o que vamos fazer no Natal, como que vai ser a programação do final do ano, né? Existem pessoas que fizeram, né, durante o ano, paga-se um local para passar as festividades de final do ano, né? Então, normalmente começam a pagar em janeiro ou fevereiro, e a pandemia chegou em março, então são pessoas que já tinham iniciado esse pagamento, né? Esse pagamento desse local, desse lugar, seja interior, seja praia, não importa. Mas uma programação já estava pré-estabelecida entre os amigos, entre os entes queridos, entre os familiares. E isso foi muito colocado à prova, porque nós não sabíamos, né? Sabíamos que 2, 3 meses nós vamos nos programar, porque isso vai passar nesse período e aí as coisas voltam ao normal. E isso não aconteceu e não vai acontecer agora. Então, eu trouxe esse momento para a gente refletir, gente, porque nós não podemos colocar as festividades de Natal e de Ano Novo e de férias, né? Essa festividade diante da pandemia como o bicho-papão. Nós vivenciamos, nós experienciamos várias coisas durante esse ano. E se nós não aprendemos nada com isso, realmente é muito triste e grave como você vem enfrentando a vida, como você vem enxergando a sua caminhada, a sua trajetória, como você vem manejando a qualidade de vida saudável diante das circunstâncias da sua realidade. Porque as festividades nossas aí diante da pandemia, ela não é exclusa de ninguém, ela faz parte de nós, né? Então, como nós podemos desenvolver recursos e estratégias saudáveis para termos as festividades nesse momento atual, para que possamos passar um Natal, para que possamos passar uma virada de ano, para que possamos ter aí essas férias, né? Que normalmente, principalmente pessoas que trabalham com férias coletivas, como que nós podemos ter uma qualidade nessas festividades. E isso, minha gente, é muito individual. Isso é como cada um vai desenvolver essas estratégias e esses recursos. E eu falo que nós temos que utilizar o que nós temos, não é o que nós gostaríamos. O que nós gostaríamos, sim, é estarmos todos juntos, né? Para muitas pessoas, claro que tem pessoas que não têm esse desejo, não tem essa vontade de estar com seus familiares, ou de repente não pode estar com seus familiares, pessoas que trabalham, pessoas que vão estar
estar trabalhando na virada do ano, que vão estar trabalhando na virada do dia 24 para o dia 25, que não é uma época de férias. Então são pessoas em que para elas tanto faz, no sentido de não conseguem programar, porque já sabem que não vão conseguir colocar em prática. Mas existem muitas pessoas em que gostaria de estar indo viajar com seus familiares e amigos, que gostariam de estar entre seus familiares, principalmente aqueles familiares que têm aqueles grupos de risco. Eu sempre digo que qualidade de vida saudável é uma escolha, não é uma determinação e não pode jamais ser uma imposição. Então, cada um precisa o quê? Cada um precisa tentar, dentro da sua realidade, dentro da sua circunstância, ver o que consegue se fazer. Porque o que não dá... Gente, que susto, pensei que eu tinha cancelado. Porque o que não dá é pra gente fazer o quê? É a gente pegar e apenas... como que eu posso falar? Não é reclamar, mas apenas não ver outras possibilidades, não ver outra saída diante da circunstância que nós estamos inseridos, né? Eu falei numa live e eu assisti essa reflexão que a Fernanda Piotto eu esqueci o nome dela, acho que é Ângela, se não me engano, fez uma live e elas estavam falando sobre, que eu falei muito aqui na live passada e falo aqui, estou falando muito com os pacientes, sobre o enfrentamento do tédio, sobre o suportar o tédio. Se eu não conseguir suportar e enfrentar esse momento entediante, esse tédio, né, em que nós vamos vivenciar, eu não consigo criar, eu não consigo ter uma criatividade diante das circunstâncias da minha realidade. Então eu só vou conseguir enxergar outras possibilidades quando eu conseguir me dar conta de como eu estou me sentindo, como eu estou me percebendo e como eu me observo diante aí da realidade, diante da circunstância. Não dá para eu querer fugir desse desconforto, não dá para eu querer fugir dessa realidade. Eu preciso olhar, e mais que o olhar, é enfrentar enxergando essas possibilidades. Mas essas possibilidades só vão surgir se eu, de fato, né, suportar essa sensação bastante angustiante, que é você não ver outra possibilidade, que é você realmente só consegue enxergar que a única possibilidade de ter uma festividade final de ano é presencial, é no físico, é com os familiares, é no palpável, é logisticamente na casa do outro ou na minha casa mais cheio de pessoas, é viajando, e essa não é a nossa única possibilidade, minha gente. Aqui nós estamos, Regina, obrigado pela presença, nós estamos aqui nas redes sociais, eu falo aqui com vocês todos os domingos, no horário determinado aí, com vocês, devido à própria questão da tecnologia. Então, vamos utilizar a tecnologia, vamos usar a tecnologia a nosso favor, minha gente. Como que nós possamos utilizar a realidade da tecnologia para as nossas festividades de final do ano, para nossas festividades nesse momento, que é o momento dos corações estarem mais amenizados, estarem mais confortável quando é que a gente vai encontrar a pessoa que a gente não viu durante o ano. Matheus, obrigado pela presença. Ou a gente iria se encontrar fisicamente, presencialmente, com aquela pessoa em que a gente não se encontra-se só uma vez ao ano, que é nesse momento, ou nas confraternizações de empresa, né? Ou nos amigos secretos. Vamos utilizar a tecnologia para isso. Não dá para a gente ficar pautado no que a gente não tem. Não dá para a gente ficar resmungando, reclamando pelo que a gente não tem.
Nós precisamos olhar pelo que nós temos. E hoje que nós temos são restrições diante de um cuidado à saúde. Eu vi um post esses dias, eu até copiei porque eu vou postar em algum momento. Minha gente, não dá para ter uma lei. Eu acho muito grave ter que baixar uma lei quase obrigando o ser humano a cuidar da sua saúde física, a cuidar da sua saúde emocional, a cuidar da sua saúde mental. Isso é muito grave. Pode liberar o que quiser, pode liberar shopping, pode liberar cinema, pode liberar viagem, pode liberar aglomerações. Eu vi ontem aí, hein, gente, aí em São Paulo, a 25 de março, hein? Olha, eu vou lhe contar o furdúncio ali de aglomeração, hein? Então, pode liberar tudo isso, mas parte de mim, a minha decisão, a minha escolha de ir ou não ir. Não dá para eu delegar para o outro, que nesse caso são as autoridades, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Eu tenho que ter claro para mim qual que é o meu foco diante do desenvolvimento da qualidade de vida saudável. Claro que existem pessoas que precisam trabalhar. Existem pessoas que não dá para ter a escolha de permanecer dentro dos seus lares. Precisam aí. Joselma, obrigado pela presença. Não dá para fazer. Claro, fazer essa escolha dá, né, gente? A empresa me determina que eu vá trabalhar. Você tem a escolha de trabalhar ou não ir, mas se você não faz, você vai ser mandado embora ou você vai pedir as contas. Não é nessa questão que eu estou dizendo, tá, minha gente? Porque senão vão falar, nossa, o André tá dizendo o quê? Peça as contas. O André tá dizendo o quê? Não frequente mais os lugares. Eu estou dizendo para nós termos bom senso. Eu estou dizendo para que nós pararmos de responsabilizar o outro diante da nossa realidade que nós temos das circunstâncias. Cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas circunstâncias de vida. Então, a Regina colocou aqui, o consumismo impera nessa época, infelizmente. Não só nessa época, Regina, mas em qualquer outra. Né? Em qualquer outra. Tati, obrigado pela presença. Obrigado, Antônio Serafim, obrigado pela presença. Obrigado, unidade de escola aí do IPQ, do Instituto de Psiquiatria, da Hospital das Clínicas. Uma honra ter vocês aqui. Então, claro que se nós formos falar sobre essa questão do consumismo que a Regina trouxe, é o ano inteiro. Gente, termina o Natal, começa a festividade, já o marketing do carnaval, passa o carnaval Páscoa, Páscoa Dia das Mães, Dia do amigo, Dia do avô, Dia do pai, Dia das crianças, Dia dos namorados. Se a gente for ver, essa questão de consumismo, ele está a todo momento. Só que o marketing, gente, a propaganda, a publicidade, ela tá aí para isso. Essa é a função dela, né? Essa é a questão que traz a área da propaganda e marketing, né? Agora, é como eu vou lidar com isso. É igual que eu falei numa live, o presidente da Ambev. Tiago, querido, obrigado pela presença. O presidente da Ambev, ele virou e falou assim, olha, eu faço bebida para quem sabe beber, para quem pode beber, para quem não tem nenhum problema com a bebida. Ou seja, não faz a bebida para o dependente de álcool. Não faz a bebida para o diabético que não pode beber. Entende, gente? Então é isso que eu tenho que ter claro. Não dá para eu pegar e ficar culpando o outro pela desgraça do mundo. As coisas estão aí para serem usadas, para serem utilizadas. Como eu falei da tecnologia. A tecnologia está aqui para que nós possamos fazer ela de bom uso. Agora, cada um vai usar da forma que acredita ser o saudável. Por isso que eu falo da dependência à tecnologia, aumentou absurdamente na pandemia, porque as pessoas não conseguem, elas não têm um manejo saudável para lidar
com as suas circunstâncias. Elas vão se anestesiando diante dessas sensações desconfortáveis, diante desses sentimentos desconfortáveis. Então eu vou lá e anestesio, eu fico o dia inteiro na internet, eu me coloco nas redes sociais e esqueço do mundo. Enquanto eu estou nas redes sociais covitando a vida do outro, ou então ficar aí, né, se colocando a fazer cursos 24 horas por dia, ficar sabendo de tudo, quer ficar antenado, eu saio da minha vida. Eu desloco da minha realidade. Então, isso que é preciso ser visto, coisa que o anestésico impede a gente de fazer. A Tati colocou aqui roupas novas, presentes, excesso de comida, tudo, gente. Tudo, tem uma frase que fala, Jung fala isso, né, Tati? Que a Tati é junguiana, eu acho que é isso, né, Tati? No excesso, sempre em qualquer excesso existe uma falta. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Tati? Eu tenho que tomar cuidado qual que é o papel de qualquer coisa na minha vida. Qual que é a relação que eu tenho com aquele objeto, com aquela pessoa, com aquela relação. E as festividades em tempos de pandemia, eu também preciso olhar. Eu preciso ter formas, várias outras formas, de ter esse momento sem ser o físico presencial. Gente, as pessoas vivem tantos na internet, a pessoa vive tanto no WhatsApp, tantos nas redes sociais, e não consegue montar um grupinho ali para conversar com pessoas que sentem saudade, não conseguem, de repente, no aniversário, ligar a câmera para cantar parabéns com a turma. No Natal não consegue, ai, André, mas não tem graça. Lógico que pode ser que não tenha graça, mas é o que nós temos hoje. Eu assisti um casamento de uma paciente via live no Instagram. Veja, é um outro momento, minha gente, é uma outra realidade. E eu não posso excluir o que nós estamos vivenciando. Quem não aceita a realidade, não aceita a si. Quem não aceita a si, não aceita a realidade. E é essa leitura que nós temos que fazer. Por que que está difícil aceitar a minha realidade? Por que está difícil aceitar a mim? Luísa, obrigado pela presença. Então, eu preciso amadurecer e ter o enfrentamento das minhas circunstâncias. Se eu só consigo, através dos vídeos, através das redes sociais, através das mensagens, me relacionar com outro, nesse momento, é isso que eu tenho. Claro que existem as pessoas mais próximas que têm como eu me relacionar físico presencial, com pessoas que de repente eu convivo diariamente, com pessoas que eu vou ali me encontrar porque eu tenho que trabalhar, né? Ou então eu vou ter aí algum momento, principalmente pessoas que têm aí um grupo mais restrito. Ok, mas e aquelas outras pessoas que você gostaria de encontrar? E aquelas outras pessoas em que você vê unicamente uma vez ao ano, que é exatamente nesse período, né? Então, vamos estar diante da nossa realidade circunstancial, minha gente. O que angustia muito o ser humano é ele ficar brigando com a realidade, é ele querer mudar a realidade. As crises ansiosas, elas são desencadeadas pelo falso controle, a fantasia de controlar algo em que é impossível. E a realidade, as circunstâncias da nossa vida, ela não tem como eu querer controlar do meu jeito. Ela tem como eu manejar diante das circunstâncias, diante da minha realidade. Se é através do Instagram que eu consigo falar com vocês, eu consigo estar todo domingo aqui com vocês, essa é a minha realidade. E esse ano foi essa realidade aqui comigo, junto de vocês. Vamos imaginar 20, 30 anos atrás, gente, isso jamais seria possível. Eu teria que, né, conversar com determinadas pessoas, marcar para conversar pelo telefone, porque é caro, né, ligações aí internacionais, ou até mesmo pessoas da mesma região, do mesmo país, da mesma cidade, para falar no telefone eu tinha que marcar
um horário, porque era muito caro, tinha que ser à noite, porque a noite era mais barato do que durante o dia. Se fosse no orelhão, então nem se fala, porque no orelhão tinha fila, porque não era todo mundo que tinha telefone. A internet era internet de escada, então, né, não podia usar toda hora. Não era 24 horas, que não tínhamos esse pacotes que a gente pode estar aqui a todo momento nas redes sociais, né? A gente teria que usar mais de madrugada, que era mais barato. Então, veja, vamos olhar pelo que nós conquistamos. Vamos olhar pela festividade que nós vamos ter, seja consigo ou seja com as pessoas via as redes sociais. Fernanda, obrigado pela presença. Então, vamos parar de querer brigar com a realidade, querer mudar a realidade diante das circunstâncias, e aí isso afasta a gente de olhar pelo que a gente tem, né? Então, pelo que nós conseguimos nesse exato momento. Quais são as possibilidades que nós temos diante dessa realidade? As pessoas ficam tanto debatendo, brigando, reclamando, o que não consegue ter, o que não tenha nesse momento, o que não vai conseguir, que elas esquecem de olhar para as coisas que nós temos nesse momento. Qual que é a sua realidade? Quais são as suas possibilidades de hoje? Qual que é a sua realidade de hoje diante das festividades em tempo de pandemia? Porque o ano inteiro, gente, as pessoas reclamaram do que não conseguiam e do que não tinham, do que deixaram de fazer. Só que ninguém, né, a maioria, logicamente tem pessoas que fizeram muito isso, mas muitas pessoas não olharam pelo que elas estavam tendo. Não olharam que elas estavam tendo mais tempo com as suas famílias. Não olharam que elas estavam tendo mais tempo consigo. Não olharam que elas estavam tendo menos tempo no trajeto casa-trabalho. Que elas estavam que elas não iriam passar pelo estresse da aglomeração pela manhã, que é o que a gente muito ouvia em relação ao trânsito, em relação às aglomerações nos serviços públicos. Então, essas coisas as pessoas não olharam. As pessoas só reclamaram do que elas não estavam tendo. E é nesse momento das festividades em tempo de pandemia que eu quero que a gente reflita. Vamos fazer diferente. Não vamos fazer o que nós fizemos o ano inteiro de 2020. O problema não foi o ano de 2020. As pessoas estão loucas que 2020 termine. As pessoas estão aí até brincando, né? Eu quero ver dia 31 de dezembro alguém ficar reclamando do ano de 2020 que está indo embora. Eu quero ver as pessoas falarem, agradecerem 2020. Gente, 2020, como qualquer outro ano, sempre é um ano de aprendizado, de amadurecimento. A nossa vida é aprendizado, né? As nossas vivências é um aprendizado. As nossas experiências é um aprendizado, né? Então, veja, se eu não consigo olhar que qualquer movimento meu é um amadurecimento da personalidade, é um amadurecimento para a minha vida, é um passo a mais que eu estou dando na minha caminhada, realmente fica muito angustiante a minha existência na superficialidade, porque eu fico brigando a todo momento pelo que eu não tenho, pelo que eu não consigo, pelo que eu não estou vivenciando diante do meu desejo. E eu esqueço de olhar pelo quais são as possibilidades, as circunstâncias da minha realidade. E aí eu fico uma vida realmente oca. Eu fico uma existência, na verdade, oca. Porque eu não vejo possibilidade alguma. Porque não é daquele jeito que eu quero, não é daquele jeito que eu desejo, então nada para mim vale. Para de ser mimado. Para de ser birrento. Se não dá para você encontrar com a sua família, fale com ela aqui. Ah, mas minha avózinha, meu vozinho, eles não conseguem lidar com a tecnologia. Veja se alguém consegue ajudá-lo.
Se não tem isso aqui, fale no telefone então, fale por mensagem. Gente, outras possibilidades. As festividades de final do ano, as festividades em tempo de pandemia, é para que possamos nos reinventar. Se você não se reinventou diante da pandemia durante esse ano, você tem que se olhar, você tem que se enxergar e tentar compreender o que aconteceu. Porque, gente, nós passamos por tantas coisas esse ano, por tantas questões esse ano. Se você não conseguiu minimamente trazer um nível de amadurecimento para o enfrentamento de uma pandemia, de uma situação que estamos tendo há quase um ano, realmente não dá para você passar de ano. Passar de ano, que eu falo quando a gente fala na parte acadêmica, né, gente? Que eu brinco, né, de passar de ano. Eu falo aqui de passar de ano no sentido que 2021 não vai ser diferente. Não vai ser diferente para você. Se você quer tanto que 2020 termine, para que 2021 venha, parece que 2021, gente, vai mudar a chave, nossa, e pronto, se resolveu tudo. Minha gente, pelo menos primeiro semestre de 2021, penso que teremos as mesmas angústias que estamos tendo agora em 2020 diante da pandemia. Não vai surgir mágica. As pessoas têm uma fantasia de mágica e por isso que muitas pessoas que ofertam mágica para as pessoas que estão vulneráveis, que estão angustiadas, elas ganham em cima dessas pessoas, né? A Regina colocou, hoje, deixa eu ver aqui, hoje não tem mais desculpa, tem mais maneira de ser presente sem ser físico. Com certeza, Regina, é isso que eu estou dizendo. Existem várias formas, hein, gente, da gente se relacionar. E a própria tecnologia nos traz essas possibilidades. Antes, gente, lembra? Antes até mesmo do telefone, eram as cartas. As cartas pelos correios. Quem aqui escreve uma carta, gente? E quando eu falo de escrever uma carta, não necessariamente eu preciso escrever uma carta para enviar pelo correio. Eu posso escrever uma carta e mandar via WhatsApp, via e-mail, via mensagem privada. Eu posso escrever uma carta para as pessoas. Tem pessoas que conseguem se expressar muito bem diante da escrita. Só que não fazem mais. É tudo em emotion, né, gente? Emotion, mandando carinha, mandando bonequinho, né? Mandando joinha. É só assim, não existe mais palavras. Muitas pessoas pararam, começaram a ter dúvida de como escrever determinadas palavras. Porque é tudo abreviando. As pessoas não têm mais o hábito de escrever palavras, né? E isso traz uma quebra também, porque as pessoas estão com muita... que as pessoas não têm mais o hábito de ler. As pessoas têm muito hábito hoje de quê? De ver vídeos. Hoje temos aí o videobook, não sei se quem já viu, mas é o quê? É você ouvir o resumo do livro, né? É você ouvir o resumo do livro. Ouvir o resumo do livro, ou seja, nem ler mais as pessoas estão tendo esse hábito. Se as pessoas não têm mais esse hábito de ler, elas vão apresentar, de repente, uma dificuldade na escrita, obviamente, né? Então, com certeza, Luísa, que eu falei, as relações, né, a existência das pessoas de uma forma superficial. As pessoas não estão se aprofundando. Entrou aqui consultoria para psicólogo. Eu acho que aquela do... Ai, eu esqueci seu nome, me diga seu nominho, por favor. Eu acho, consultoria para psicólogo, ali do Nordeste, se eu não me engano, porque começou a me seguir há pouco tempo e eu também. Só que conforme vai entrando aqui as primeiras vezes e não tem o nominho, eu preciso me habituar para eu poder chamar pelo nome. Então, se você puder falar o seu nome aí, eu agradeço, mas é
Consultoria para psicólogos, que tá aqui junto de mim. Obrigado pela presença, para mim sempre é um prazer ter vocês aqui junto de mim, né? Yuri, meu querido, obrigado pela presença. Yuri estará junto comigo num novo projeto em 2021, que em breve vocês vão saber, então fiquem atentos, que vocês em breve vão saber aí de novidades para 2021, e o Yuri é um dos que aceitou, né? Aceitou aí o convite, e eu me sinto muito honrado, muito privilegiado de ter você aí no meu projeto 2021, Yuri, obrigado. Então, minha gente, voltando aqui, pegando o gancho aqui dessas questões da existência superficial, e como que a gente vai se relacionando, é muito vinculado à tecnologia, às redes sociais. As pessoas acham que estar se relacionando via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, via Twitter, via Telegram, né? Via lives, toda essa tecnologia que nós temos hoje, as pessoas acham que é uma relação superficial. Depende. Depende como você está se entregando. Depende a qualidade de entrega que você está tendo nas redes sociais. Porque não venham também me dizer que qualquer relação físico-presencial, ela tem qualidade. Não venha me dizer que as relações físico-presencial também são profundas. Que existem muitas relações físico-presencial que são super rasa, super rasa. Então não venha me dizer que essa relação aqui, ela não é uma relação inteira, uma relação profunda. Vocês sabem, quem me conhece aí, quem me acompanha, esse ano inteiro de 2020, eu acompanhei todos os meus pacientes aqui, via vídeo, WhatsApp, Google Duo, ou pelo Skype, o ano inteiro. E eu vou aqui fazer uma live falando sobre esse ano, né? Acho que na próxima semana, então não quero me prolongar muito, mas o ano inteiro eu conversei e acompanhei eles aqui, juntos. E a relação de qualidade, ela permaneceu ou iniciou, porque tem muitos pacientes que iniciaram comigo já nessa modalidade, e muitos vieram comigo para essa modalidade, porque eu atendia físico presencial no Brasil. Se você perguntar para eles, e às vezes eu questiono muito com eles isso, a nossa relação de qualidade foi a mesma. Tem até uma paciente que falou, nossa, André, eu estava tão resistente, era uma das pacientes que não queriam vir para o online, né? E aí eu falei, experimenta, vamos lá ver. Vamos ver as possibilidades, né? E aí ela falou, tá bom, André, eu vou lá, vou experimentar. E aí em janeiro nós fizemos a primeira sessão e ela falou, André, eu não vi diferença nenhuma na nossa relação. Tem a diferença de ser uma telinha que tá aqui, né, gente? É obviamente que isso tem uma diferença. Só que olha que engraçado, gente. Em março, isso aqui virou a nossa rotina. Mesmo que aqueles que não queriam jamais um atendimento online, até a medicina virou atendimento online, né? Em alguma especificidade, lógico, né, gente? Não, uma cirurgia não tem como fazer online, obviamente. Mas muitas coisas viraram online. As faculdades viraram online, os cursos viraram online, as escolas dos nossos filhos viraram online, o nosso trabalho virou online, os nossos relacionamentos amorosos viraram online, as nossas amizades viraram online, as nossas relações familiares viraram online. Ou seja, as pessoas estavam tão resistentes a isso que março nos obrigou a vir para o online. E eu resistir ao online, gente, é eu resistir à realidade. E eu resistir à realidade é eu resistir a mim. E isso é muito conflitante. A Luísa colocou, penso que parece um pouco de distanciamento, meio frio nas relações em geral, sem intimidade. Mas isso que eu falei, Luísa, depende o nível de entrega que as pessoas vão ter
diante do online, diante das relações aqui virtuais. Porque não adianta na relação físico-presencial você também não ter uma intimidade. Vamos pensar, por exemplo, no jantar, almoço, jantares, não sei, nos restaurantes. Me diga, ô Luiz, você deve ter percebido isso, e você aí que está junto de mim. Gente, que intimidade que é eu estar num restaurante com a minha família, 5 pessoas, e as 5 pessoas estarem mexendo no celular, não conversar, não trocar uma palavra, não trocar olhares, não trocar assunto, não trocar a temática, não trocar a conversa, não trocar o seu dia a dia. Que intimidade é essa, Luísa? Me diga. Me diga que intimidade é um casal sair para comemorar o Dia dos Namorados e cada um fica no celular, não tem toque. O toque é só quando sai do restaurante para o quê? Para ir transar? É o único toque? E ainda olhe lá, dependendo como for a qualidade dessa relação sexual. Como que essa relação da intimidade, como é que essa relação dessa... desse aprofundamento com o outro. Então a intimidade depende de você e depende de mim. A intimidade, ela não é só do físico presencial e não apenas de uma pessoa. A intimidade, gente, é a entrega. Intimidade significa o quão entregue eu estou me dando naquela relação. Seja na intimidade acadêmica, seja na entrega amorosa, de amizade, na própria terapia. Aí eu já falei isso aqui pra vocês. Às vezes tem pacientes que falam, nossa, André, tá tão paradinho aqui, eu não tô vendo muito a gente andar, tá tão parado, tá tão meio sonso aqui a terapia, eu acho que eu vou parar. Eu falo, porque sua vida é sonsa, porque sua vida tá parada. É por isso, porque a terapia, gente, o quadro aí, né, a logística terapêutica, ela tem a ver com a sua vida. Ela tem a ver com a sua vida, né? O que você traz para a relação aqui terapêutica tem a ver com você, tem a ver com a sua vida. Se você não traz nada para terapia, significa que a sua vida também não tem nada. Então você está existindo e é através disso que nós vamos, obviamente, conversar. Não adianta você fugir. Ah, eu vou embora, André, porque está muito sonso aqui. Não, vamos sentir esse momento sonso, esse momento angustiante, esse momento horrível da terapia. Por quê? Porque você está olhando para a sua realidade, você está olhando para a sua existência. Não fuja, não. Não fuja, não. Porque normalmente é isso, a gente tende a fugir. E a festividade em tempo de pandemia é isso. As pessoas querem festividade o quê? Para fugir da realidade? Achar que festividade, vamos zoar, vamos causar, vamos... Que é muitas vezes, muito que a gente está enxergando. Para fugir o quê? Da realidade? Porque qual que é a realidade, gente? Nós não podemos ficar em aglomeração diante de um caos mundial, diante de uma contaminação tão grande. Claro que nós esquecemos de olhar para outras vertentes também. As pessoas estão falando tanto do coronavírus esse ano 2020, e eu falei isso da live passada, que as pessoas esquecem que as pessoas com HIV positivo, elas morrem 4 vezes mais. Que a morte por fome, ela é muito maior do que o coronavírus. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que agressões físicas, emocionais, né? A violência doméstica, ela é tão grande quanto o coronavírus? Vocês sabiam disso, gente? E a gente fica aí fazendo um alarme sobre o coronavírus, esquece das outras angústias, das outras questões. Claro que temos que olhar, e não estou dizendo que não. Temos que olhar e temos sim que levar a sério. Temos sim que nos preocupar. Mas eu estou dizendo, e as outras coisas? E as outras angústias? E as outras pessoas, né? Me diga, a Luísa colocou aqui, realmente a questão de entrega e interação pessoalmente online. É o que eu estou dizendo, como a Joselma colocou, a vacina está chegando. Joselma, não adianta nada a vacina chegar se você, né? Você que eu falo às pessoas, né, gente? Se você aí não cuida da sua saúde emocional,
não cuida da sua saúde física, não cuida da sua saúde mental. Não vai adiantar nada a vacina chegar se você, gente, sempre se coloca em vulnerabilidade ao dia a dia. As pessoas estão com medo de morrer de coronavírus, mas se colocam em risco a todo momento, a toda hora. E eu falo muito sobre isso. Semana que vem, né? É semana que vem? Não, é daqui dia 20. Dia 20 eu vou falar sobre a dependência e Ano Novo e Natal, porque é nisso que eu vou falar, a vulnerabilidade que a gente se coloca, o risco que a gente se coloca. Então, eu quero que a vacina chegue, eu quero que a vacina venha aí para desaparecer com o coronavírus, mas e meu dia a dia? E meu dia a dia, gente? Que eu me coloco em situações complicadíssimas. Então, assim, Joselma, não adianta, não vale de nada a vacina chegar se as pessoas não se cuidam, se as pessoas não cuidam de si, se as pessoas não cuidam das suas relações, se as pessoas não se cuidam diante das suas circunstâncias da vida. Então, a vacina ela é apenas mais um ingrediente para se cuidar. Existem muitos outros. E eu espero que você possa olhar para essa vertente, que você possa se cuidar em todas as áreas da sua vida. Então, olhem, né, quais são os recursos e possibilidades que você tem diante da sua realidade para poder trazer a festividade em tempos de pandemia com qualidade. Como que você pode transformar isso de uma forma saudável? Como que essa festividade em tempo de pandemia possa vir com qualidade nas relações que você tem? E como que tá as suas relações consigo, com o outro e com o mundo? Faça essa reflexão, gente. Avalie isso, né? Então, é importante que a gente vá se percebendo, vá se sentindo e vá se observando para que a gente possa, a cada dia, desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável. Como eu sempre digo, gente, quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis nós vamos encontrar na nossa trajetória de vida, na nossa caminhada de vida. Porque não basta existir, eu tenho que viver. E é isso que é importante. Quando a gente fala de desenvolvimento de qualidade de vida saudável, e sempre eu viso muito saudável, é por isso. O saudável tem que fazer parte da minha vida. Tem que fazer parte da minha vida. E eu tô adorando os coraçãozinhos subindo aqui, gente. Eu tô adorando que vocês, quanto mais coraçãozinho sobe, gente, mais o Instagram, ele divulga essa live para o maior número de pessoas. E esse é o meu objetivo. Meu objetivo é que eu possa contribuir o mínimo, o pouquíssimo que seja, para o desenvolvimento dessa qualidade de vida saudável para as pessoas. Que as pessoas possam se sentir acolhidas, compreendidas, entendidas diante aqui de um sofrimento que envolve angústia, desconforto, conflitos, não importa. Mas como que nós vamos trazer isso de uma forma saudável? Porque está na minha realidade, porque está dentro das minhas possibilidades. E eu preciso enfrentar esse tédio, enfrentar essa sensação entediante para que eu possa ser criativo. E quando a gente fala festividades em tempo de pandemia, não tem como não ser criativo. Eu preciso criar, eu preciso desenvolver a minha criatividade. E minha criatividade, ela não vem do nada. Ela vai vir diante desse suportar as minhas sensações e meus sentimentos, mesmo que desconfortáveis. Então, esse é o meu recado, essa é minha reflexão do dia, gente. E eu espero que essa live tenha contribuído para que a gente possa, nessas festividades em tempo de pandemia, Natal, Ano Novo, né? Férias para quem vai tirar férias, início do ano, até mesmo as confraternizações que ocorrem agora no final do ano. Gente, vocês sabiam que Amigo Secreto vocês conseguem tirar, inclusive, pela internet? Tem
Não é página que fala, né? Tem um programa que você faz amigo secreto pela online. Olha isso que legal. Eu posso tirar amigo secreto online e aí depois o que acontece? Eu compro o produto online, mando entregar para a pessoa, na casa da pessoa, não é verdade, gente? Ou então é o amigo secreto. E aí, na hora que vim se encontrar todo mundo, pelo Zoom, pelo Instagram, não importa onde seja, são revelados aí quem eu tirei, mas o legal vai ser a pessoa receber o presente do amigo secreto. E depois no vídeo a gente só vai falar quem a gente tirou para que outro restante do grupo saiba. Mas tem como fazer um amigo secreto também. Pelas redes sociais. Tem como eu fazer uma confraternização pelas redes sociais, gente? Então, tem várias possibilidades. Vocês viram? Tem várias possibilidades que eu posso utilizar para que essas festividades em tempo de pandemia possam se tornar saudáveis, tá? Fernanda, obrigado pela presença. Estamos saindo aqui, estou finalizando essa live. Eu espero que você possa aí ver a live gravada, porque eu vou deixar gravada aqui. Mas obrigado por entrar aqui, obrigado pela presença, né? Como todos que estão aqui, agradeço de coração todos aqui que me apoiam, que estão comigo, que me acompanham, né? Chegamos ao final do ano, né, gente? Chegamos em dezembro, estamos passando por esse caos, sempre tentando desenvolver uma forma saudável para lidar com as circunstâncias dessa realidade, e as festas de final de ano não pode ser diferente. Nós temos que olhar pelo que nós temos e não unicamente almejar e só validar o que nós não temos ainda ou que nós não conseguimos. Olhe para as possibilidades que nós temos nesse exato momento. Dá para mandar recado anônimo para o amigo secreto, a Juscelma falou. Então, Juscelma, você vê? Fica legal. É uma outra possibilidade, é um outro jeito. Vocês sabem que eu fui dar... Né, eu dou aula em pós-graduação e convite também na graduação, vocês sabem. E quando eu dei a primeira aula online em pós-graduação, que foi em Votuporanga, vocês sabem que eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, mas como que eu vou entrar nessa plataforma? Né, eu não sei mexer. Mas essa possibilidade de eu dar aula, né, online, no módulo lá na pós-graduação em Votuporanga, me movimentou eu ter que estudar, eu ter que aprender, eu ter que fuçar para ver como que eu ia mexer na plataforma. E ok, eu tive que fazer. O que eu posso fazer? Como também aqui, gente, quem vê meus primeiros vídeos, eu aqui no Instagram, gente, eu não tinha conhecimento algum. Eu não tinha nada de conhecimento de tecnologia de online. E quando eu fiz lá, participei da imersão com o Bruno Rodrigues, que eu comecei a abrir possibilidades, a gravar vídeo, a estar aqui nas redes sociais, e aí fui me aprimorando. Então, assim, nada começa aprimorado. Tudo começa do cru. Tudo começa do início. E aí a gente vai aprimorando e vai se aperfeiçoando. Então, olha que legal, né? A questão aí do amigo secreto via online, nas redes sociais, virtual, né? Virtual. Então, é importante aí, a Juscelma colocou, eu não dormi antes do processo do Meet, né? Hoje é muito tranquilo. Não é, Juscelma? Eu também fiquei assim, desorientado. Mesmo quando eu vim pra cá, gente, que eu falei, como será que vai ser atender só online? Né? Porque uma coisa é atender físico presencial e mesclar com online, né, minha gente? Só que eu fiquei pensando, como será que vai se atender só online? E eu tive que me perceber muito durante esse ano, que é o que eu pretendo aí bater um papo com vocês aí numa live, né, falando aí sobre esse ano, falando sobre, né, todas essas questões que foram acontecendo durante aí 2020. Então, gente, muitíssimo obrigado, né? Espero que vocês possam utilizar essa reflexão no seu dia a dia, possam replicar essa reflexão e que as pessoas realmente possam ter possibilidades diante das suas circunstâncias para transformar as festividades em tempo de pandemia
de uma forma saudável, de uma forma viável, adequada e real, porque é a nossa realidade nos dias de hoje. É o nosso virtual e ainda assim para o início de 2021, penso que será dessa forma. Porém, quando tudo isso passar, é mais uma forma da gente se relacionar. É mais uma forma da gente criar intimidade, da gente criar vínculos, da gente ter o outro na nossa vida. Então, quando tudo isso passar, não dá pra gente excluir isso e desistir disso e jogar fora, isso aqui eu não preciso mais. Por que não? Quanto mais formas nós temos na nossa vida, mais possibilidades, né? Isso facilita muito na nossa prática, no nosso manejo. Claro que existem pessoas, quanto mais possibilidades para escolha, mais conflitante e angustiante fica, né, gente? Porque é melhor ter duas opções, é isso ou aquilo, pronto, do que várias, né? Mas o amadurecimento da personalidade é isso, é fazer com que a gente banque as nossas escolhas e as nossas decisões. Então, gente, um beijo a todos, obrigadíssimo por vocês estarem aqui e vamos lá, porque quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis nós vamos ter no nosso caminhar. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.